Louvado seja o nome do Senhor. Até para mim, irmãos, essa série Cura Interior, quando eu estou preparando, né? Porque quando a gente chega e traz uma palavra aqui, né? A gente já estudou essa palavra, né? E para a gente que estuda, a gente sente algo muito diferente. E nós temos um trato, né? De manhã, quando eu trago uma mensagem, eu falo um pouco sobre o que vai acontecer à noite. E foi um mover tremendo hoje pela manhã. E as células têm sido tremendas. Porque a célula de segunda-feira é sobre o tema de domingo à noite. E tem sido tremendo isso. Aleluia, Jesus. Hoje o negócio foi estreito aqui, não foi, apóstolo? Hoje de manhã, né? Glória a Deus. Não foi, evangelista? Foi. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia em Isaías 53, a partir do verso 2. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos na série Cura Interior. E o tema dessa noite é: Ele levou sobre si as nossas dores. O versículo 1, que nós vamos ler a partir do 2, Isaías 53, 2, mas no versículo 1, ele fala assim: quem deu crédito a essa pregação? Né? E aí, antes de tudo, eu pergunto para os irmãos, né? Quem é que deu crédito a essa pregação? Por que eu falo isso? Porque Isaías, dentre outras coisas que ele profetizou, ele é considerado um profeta messiânico. Por quê? Porque ele foi o que mais profetizou sobre o Messias, né? Sobre a vinda do Messias. Todos os detalhes, como nasceria, que nasceria do Espírito Santo, que ele não teria formosura alguma, nem beleza alguma, que ele seria desprezado, tudo isso ele, né, por ocasião, ele profetizou e tudo aconteceu. Mas será que quem que deu crédito a essa palavra? Há 5 anos atrás, eu fiz uma pregação e falei assim, na época eu não gravava, falei assim: escrevam o que eu vou falar. Daqui a mais ou menos 5 anos, por conta da vaidade, né, por conta da parte estética, por conta dessa enxurrada de cirurgias, né, colocar silicone, né, nas mamas, nas nádegas e todos esses procedimentos que a gente vê, né, que a gente chama de corpo estranho, quando você coloca faz algum procedimento e coloca algum material dentro do seu próprio corpo. Eu falei assim: daqui a 5 anos, as mesmas pessoas que estão colocando vão querer retirar. Algumas vão retirar porque vão dar problemas. Isso vai começar a dar problemas. Os silicones vão começar a dar problemas. Isso eu falei, eu fui bem enfático nisso, né? E não só isso está acontecendo, né? Mas está acontecendo o procedimento reverso, principalmente das mamas, né? As mulheres estão pedindo para retirar, independente de problemas, está pedindo para retirar essas próteses, né? É um procedimento invasivo, irmãos. É um procedimento invasivo. É claro que para uma reconstrução, até porque existem pessoas que têm problemas de câncer de mama e tem que retirar a mama por completo, que a gente chama, tem um nome técnico que se chama, e existem as pessoas que tiram só uma parte, que chama-se quadrante, né? Quem tira tudo é a mastectomia, que é a mutilação completa da mama. Então, uma reconstrução, uma prótese, né, porque a vaidade da mulher são os seios, são os cabelos e tudo mais. Como estão entendendo? Digo amém. É louvável, né? Ou então, mulheres mastectomizadas. O que são mulheres mastectomizadas? São meninas, né, que crescem e na sua puberdade,
na sua adolescência, os seus não crescem. Então você está em constrangimento. Uma menina de 15, 16, 20 anos, né? Como se fosse o homem, né? Porque o homem não tem esse volume. Então, são mulheres masterizadas. Existem clínicas. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Digam graças a Deus. Então, essas mulheres, tecnicamente, é chamado de masterizadas. Então, também eu acho louvável isso aí. Fora isso, irmãos, a gente vê assim que a vaidade, né? A gente respeita, mas a vaidade, muitas vezes, existe um excesso. Tem pessoas que fecham um pouquinho os olhos para ficar parecendo oriental, tem de tudo, tira a costela por conta da cintura, existem tantas coisas. Vou repetir, a gente respeita, mas temos que ter cuidado, porque lá em Provérbios diz, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas voltando aqui, por que eu estou falando isso? Está fora do tema? Não está fora do tema, não. É porque quem deu crédito quando eu falei isso? Mas está acontecendo. E quem deu crédito é o profeta Isaías, quando ele diz que o Filho de Deus iria se esvaziar dele mesmo. Quem deu crédito quando ele disse que o Filho de Deus ia nascer numa manjedoura? Num local simples. Aquele que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem deu crédito? Nem mesmo o judeu deu crédito. Nós estamos entendendo, irmão? Os judeus ainda esperam o Messias, porque ele confronta com as escrituras e ele se baseia no Torá, onde diz que o Senhor Jesus vem como? Vem num cavalo branco, vem dos altos dos céus, e começa a falar sobre os cabelos, seus olhos, como chama de fogo. Então o judeu ele não aceita, o judeu literal, né? Ele não aceita essa vinda de Jesus como veio, nascido de uma mulher, né? Tendo sido castigado e tudo mais. E aí eu pergunto, quem é que dá crédito a essa palavra? Não dá crédito a essa palavra, muitos de nós pagamos preço. E aí eu quero entrar hoje, né? Sobre algo muito tremendo, que é que Cristo levou sobre si as nossas dores. E a própria palavra dele diz para que nós coloquemos, né, sobre ele, né, todas essas nossas aflições. Porque se você for ver, quando Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né, então falando, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Cansados, oprimidos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O alívio vem dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrarei descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, ele falando, e o meu fardo é leve. Tem jugo e fardo que nós estamos carregando, que a Bíblia recomenda que nós não devemos carregar. E aí, Pedro, ele fala lá, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você tiver certeza que ele tem cuidado de você, e se você lançar sobre ele toda a tua ansiedade, a nossa vida vai ficar bem melhor. Você tem lançado sobre ele toda a tua ansiedade? Você pode perguntar ao seu irmão que está do lado? Pergunta essa frase completa. Você tem lançado sobre ele toda a sua ansiedade? Responde aí, tem ou tem? Pergunta aí, tem ou tem? Responde aí agora, responde para o Max, está perguntando, você tem? Você tem? Tem ou não tem?
Bem? Diga graças a Deus. Isaías 53, a partir do verso 2, diz assim: porque foi subindo. Vamos ler só o verso 2 mesmo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Sabe o que o profeta está dizendo? Que o Senhor, olhando para ele, não tinha nenhuma formosura, e não tinha nenhum motivo, sequer uma expectativa que pudesse fazer com que nós o desejássemos. Quem viu Jesus, né, não o desejou. E aí eu quero dizer nesta noite que tudo que você está passando, ou tudo que você passou, independente se você está com ferida ou não, e todos temos feridas, Jesus passou por tudo isso e muito mais. Só tem uma diferença, é que ele nunca pecou. Nós vamos ler que ele foi entregue como uma ovelha muda, sem falar nada. Eu me lembro que quando eu vejo aquele texto, eu nem coloquei aqui como referência, quando Pilatos falou para ele: és tu o rei dos reis? E aí Jesus falou assim: tu o dizes. Jesus não estabeleceu um diálogo, ele só respondeu. E aí Pilatos insistiu e falou: eu sou o governador, e eu tenho poder para condená-lo ou para soltá-lo. Se defenda. E Jesus disse para ele: o homem não tem poder algum, se antes o meu Pai não tivesse dado. Ninguém pode tocar em você se Deus assim não permitir. Aleluia, Jesus, é verdade, Pai. E aí nós vamos lá para o Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 1. Logo no início, quando Deus fala sobre Jó: viste, meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Satanás, astuto, falou: mas ele é um homem próspero, um homem que tem 10 filhos, um homem que tem de tudo. Toca nas coisas dele, para ver se ele continuará sendo fiel a ti. E aí Deus permitiu. E Satanás também falou para que permitisse e colocasse uma enfermidade nele. Então, lá em Jó, que não é a nossa base aqui, Jó, ele perdeu tudo, perdeu a dignidade também, né? Porque estava leproso, e leproso era considerado amaldiçoado. E Jó, né, ficou enfermo, aquela coisa toda. Mas quando Deus falou, autorizou, Deus falou assim: mas não toque na vida dele, porque pertence a mim. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai, nem um fio do cabelo, sem a permissão de Deus. Nós temos que ter essa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar seguros. Domingo que vem são as eleições. Se continuar o mesmo presidente, nós vamos ter um cenário. Se entrar outro presidente, nós vamos ter um outro cenário. Eu pergunto você e a mim, nós dependemos deles em quê? Nada. Eu vou falar de novo, eu vou afirmar. Nós dependemos deles em quê? Em nada. É claro que nós estamos debaixo das autoridades constituídas, né? A Bíblia diz isso, que nós temos que inclusive orar por eles.
e alguma mexida, alguma lei que foi implementada, alterada, tudo isso impacta na população. Prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês. Porém, depender deles, nós não dependemos. Nós não dependemos de ninguém. Nós somos dependentes de Deus, do Senhor. O Senhor pode mudar uma nação, pode mudar um estado, uma cidade, em favor de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que disseram, vamos falar, eu vou dar como referência Pedro, por exemplo. Pedro, ele falou tanto que amava o Senhor Jesus, tanto, que teve um texto que ele falou 3 vezes que amava. Jesus até o constrangeu, porque Jesus perguntou, você me ama mesmo? 3 vezes, nós vamos lá nesse texto, daqui a pouco, e nós abrimos nossa boca para dizer que amamos a Deus. Será que você ama a Deus? A Bíblia diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. É o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Então ele não tinha beleza e nem formosura. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado e fui desprezado. Ou rejeitado ou desprezado. Abra a tua Bíblia. No próprio 53 nós vamos falar por versículos. E depois nós vamos na referência. O versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, eles experimentando nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você já ouviu aquela frase que a pessoa fala assim, poxa, fulano fez pouco de mim? É chato, né? Quando a pessoa faz pouco da gente, né? Jesus passou por isso. Versículo 4, no próprio Isaías 53, que é praticamente o tema desta noite, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, ou nossas enfermidades, né? E as nossas dores, levou sobre si, né? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Hoje, as palavras mais badaladas que nós vemos até em palestras é a palavra, primeiro é a palavra dor, né? A gente tem que entender a sua dor. E a outra palavra chama-se ferida, porque elas são conexas. Elas são conexas. Eu estava numa palestra empresarial e eu fiquei perplexo, porque o palestrante falou assim: olha, nós temos que fazer um diagnóstico, parecia que estava falando do corpo humano. Quando nós fazemos uma consultoria na empresa, nós temos que fazer um diagnóstico da empresa. Diagnóstico é você, né, apontar as dificuldades, ver onde é que está o entrave, nessa na parte financeira, parte comercial, técnica, enfim, diagnóstico. Porque a gente tem que entender aonde está ou onde estão as dores da empresa. Você pode entender isso, diga amém. Eu vi isso numa palestra. E aí eu quero dizer para vocês qual foi o tema da palestra: neurovendas. O nome dele é Patrick, especialista, né, consultor. Ele foi falar sobre neurovendas, a importância da venda utilizando a neurociência voltada para a produção, para a venda. O mundo real é assim. Então, nós sabemos, lá em casa ninguém pode mais ouvir isso, que nós temos 3 mundos, né? O meu, o seu e o mundo real.
é muito próximo do que acontece com o corpo humano. Hoje, nas empresas, existe algo chamado inteligência emocional. Quantos já ouviram falar em inteligência emocional? Digam amém. Existe uma coisa chamada gestão de conflitos. Eu, inclusive, conheço essa matéria, até ministro essa matéria, quando necessário para uma situação específica. A gestão de conflitos, ela cuida justamente quando é empresa, RH de empresa, porque por trás de uma atendente existe uma pessoa. Por trás de um vendedor existe uma pessoa. O cliente que está do outro lado é uma pessoa. E pessoas têm sentimentos. E pessoas entram em conflitos com as outras ou conflitos entre si. Então está tudo linkado, meus irmãos. E hoje nós vemos no mundo empresarial, vemos dentro da igreja e vemos dentro da nossa casa feridas e dores. E eu creio que Deus quer cuidar disso. Eu creio que Deus está cuidando disso. Porque não tem uma palavra que a gente traz, não tem uma célula que a gente dá, ou uma ministração na escola dominical sobre essa série, cura interior, que nós não fiquemos impactados. Hoje pela manhã, como que nós, a nossa evangelista, o próprio apóstolo, a própria irmã dele, como que colocou para fora algumas coisas, porque sentiu segurança e credibilidade no ambiente. Também tem isso, né? Porque existe o tratamento coletivo e o tratamento individual. Quantos estão entendendo? Digo amém. Versículo 5. Jesus foi ferido por nós e pelas nossas transgressões. Não que nós o ferimos, mas é no nosso lugar. Você entende isso? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que está na minha versão, não sei como está dizendo. Aqui também está. Tem outras versões que falam sobre suas chagas fomos sarados. E com suas chagas fomos sarados. Isso quer dizer que pisaduras, chagas, feridas, o que quer que seja, foi através dele. E eu já falei para vocês e para mim que existem coisas que são físicas, que são orgânicas, mas existem coisas que são espirituais. E coisas espirituais, só o mundo espiritual pode resolver. Nós estamos falando de coisas divinas. Amém, irmãos? Uma coisa que eu falo muito lá em casa é sobre discernimento. Discernimento não é todo mundo que tem, não, tá? Porque discernimento é um dos 9 dons. Então isso é dado por Deus. O apóstolo Paulo foi o que concentrou mais dons espirituais, né? E ele chegou até a dizer que falava mais em língua do que toda a congregação. Então existem os 9 dons, né? Dons espirituais. E também existem os 6 dons ministeriais. 6 ou 5, Mateus? 5 dons. Glória ao Senhor Jesus pela vida de Deus. Porque às vezes a pessoa confunde isso. Dom ministerial é uma coisa, uns para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas, e por aí vai. Agora, os 9 dons espirituais que nós cremos, um deles é o discernimento de espírito. Amém, Jesus. E nós temos que ter uma mente sã, sabia? Uma mente saudável. E pedir a Deus os dons, para que Ele dê à medida que Ele queira, porque também está escrito na palavra. Nós não vamos lá porque não é parte da nossa pregação hoje, louvado seja Deus, mas abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16.
assim a palavra de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Jesus. Existem coisas que você vai fazer e que ninguém vai entender, É verdade. porque a tua ligação está em Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Mas depois que eu vou fazer aqui, poxa, pastor, não está certo não. Se for de Deus, você não vai entender, a não ser que você esteja no mesmo espírito. E nem sempre Deus faz isso. Às vezes Deus fala coisa comigo e não fala com vocês, ou vice-versa. Deus pode falar com vocês e não falar comigo. Eu já ouvi pregação herege dizer que Deus jamais vai falar com a igreja se não falar com o anjo da igreja. Eu sou o quê? Eu sou um superstar espiritual? Não tem base bíblica isso não, tá, irmãos? Deus fala com quem Ele quer e quando Ele quer. Ele pode falar com o Marcelo e não falar comigo. Só porque eu sou pastor da igreja, tem que falar com o bonitão aqui. Não é? Isso não é a Bíblia, tá? Eu já ouvi pregação. A Bíblia diz que nós temos que ouvir tudo e reter somente aquilo que é bom. Irmão, se não for bíblico, você não tem que receber. Porque nós estamos aqui para representar a palavra de Deus. É claro que Deus nos inspira para trazer uma mensagem, senão seria ler um livro, né? Os livros, quando nós lemos, é uma coisa. A Bíblia, quando nós abrimos e lemos e ministramos, é a boca de Deus falando. Você entende isso? Diga amém. Amém, Jesus. E nós não vamos abrir mão disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E vou repetir, hoje, feridas e dores são as palavras mais badaladas nesse mundo tão complicado, nesse mundo de guerras, nesse mundo de competições, de injustiças. Eu estava vendo essa semana a diferença do dinheiro, né? Olha como é que é a nossa justiça. Uma dona de uma chuteria, uma mulher preta, né, foi lá comprar. E a dona falou assim: você não vai comprar na minha loja. E ela falou assim: mas eu tenho dinheiro para comprar. Não, mas eu não quero que você compre na minha loja, sai da minha loja. E ela foi presa em flagrante. Presa. Quando eu vi a reportagem e ela foi presa em flagrante, eu fiquei satisfeito, porque houve justiça. E aí, na sequência da matéria, e ela pagou fiança e já está em liberdade. Aconteceu não que ele tivesse certo, está errado também, mas 2 pesos e 2 medidas. Um rapaz, acho que é professor de educação física, sei lá quem ele é, ele também tem uma lojinha, aquela coisa toda, que vende até equipamentos de celular, para só ir, para quem quisesse ver. E ele começou a molestar uma mulher. A mulher não esperava aquilo, né? Tentou até beijá-la e tudo mais. Aí, mas ela estava com uma colega. A colega foi, percebeu a situação, filmou e convenceu, né? E eu quero registrar aqui para você e para quem está vendo, para quem tem um acesso ao nosso link, que tem que denunciar. Amém? E denunciar não é só a pessoa que é agredida ou só a pessoa que é molestada. Pode ser quem está vendo, quem está acompanhando, e pode ser até uma pessoa que você nem conheça. Você pode denunciar, você pode orientar. E a amiga dela falou: não, você vai na delegacia. E o rapaz foi preso. E continuou preso, porque ele não tinha dinheiro para pagar a fiança. Tinha que ficar preso ele, tem que ficar preso aquela senhora também, porque o dinheiro dela
não vai fazer com que o ato errado dela seja menor. Eu quero profetizar que discriminação racial de qualquer sorte seja um crime inafiançável. Digam graças a Deus. Esse é o mundo real. É o mundo que o dinheiro faz a diferença. Tem pessoas que matam uma outra, liga para o advogado orienta. Olha, sai do local flagrante e amanhã a gente se apresenta, após 24 horas a gente se apresenta na delegacia. É aquela pessoa que matou, ela vai lá com o advogado e não fica presa, porque ela não pode, a lei dá amparo. E ela se apresenta e fala, realmente eu dei um tiro. Aí começa a falar lá que deu por isso, por aquilo, e responde em liberdade. É muita injustiça. Jesus foi injustiçado e ele cometeu um crime? Não cometeu crime algum. Por que eu estou trazendo essa palavra? Por conta do vitimismo. Nós achamos que nós temos o pior problema. Se eu pegar aqui um número, der um número para cada um, eu vou sortear aqui um número, vou ler aqui. Fulano de tal, fulano de tal. O seu problema é maior do que os outros? O meu é. Mas por que o seu problema é maior? Você não conhece. Pastor, você não conhece meu problema? Meu problema é assim, assim, assado. Rogério, seu problema é maior que todo mundo? O quê? É Deus. Para todo mundo aqui o problema é maior, porque ele é seu, é o seu mundo. Agora eu pergunto para vocês, quem é que passou por que Jesus passou? Ele foi injustiçado, ele foi acusado e ele foi condenado, e ele foi para a morte, e morte de cruz, que quer dizer morte de vergonha. As pessoas que eram crucificadas, elas cometiam as maiores atrocidades. Tanto para o ladrão da direita falou, olha, eu e você, falou para o ladrão da esquerda, eu e você estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não fez nada. Verdade, Jesus. Senhor, quando tiver no paraíso, lembre-se de mim. Da direita, né? Já falei para vocês que direita tem uma conotação muito positiva na Bíblia. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Existem as feridas expostas, né? Mas existe a ferida do coração. Por que a gente fala assim, coloca a mão no seu coração que nós vamos fazer? Hoje aconteceu isso na ministração do louvor. Mateus falou isso. Eu estava lá atrás. Eu coloquei a mão no meu coração. Algumas pessoas colocaram, não 100%. E ele começou a ministrar. Porque o coração começa todas as coisas. E existem feridas no coração que só Deus pode curar. Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 21, versículos 15 a 19. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Pedro falou 3 vezes, né? 3 vezes que amava a Deus. Nessa sequência aqui, ele falou outras vezes também. Ele falou que dava a vida dele, né? Por Jesus. João 21, 15, 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, antes de mais nada eu quero dizer para os irmãos que quando tem par antes do nome, é porque é filho de. Então,
ele é chamado de Bar-Jonas porque era filho de Jonas. Bartimeu era filho de Timeu, tá? Ok, irmão? Quantos entenderam? Diga amém. Então Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Aqui está falando cordeiro, né? Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Nada que aconteceu com Jesus não sabia que iria acontecer. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Judas iria entregar. E uma das passagens, mais profundas que tem no Monte das Oliveiras foi o sofrimento de Jesus. Mas o que ficou marcado ali foi a obediência. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. É por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes nós temos levado uma vida de sacrifício por falta de obediência, irmãos. É só obedecer. Glória a Deus, aleluia, Pai. É verdade, Senhor. Esta é a palavra. Escolhe o que está do seu lado aí, só obedecer. Sabe por que eu falo para você escolher uma pessoa do seu lado? Porque isso é para fixar. Só obedecer. Porque tem coisas que nós temos que falar aqui que tem que ser confirmado aí. Sabe por quê? Porque tudo que o inimigo quer é que nós não venhamos acreditar nessa palavra, não venhamos fixar esta palavra. Porque nós passamos por muitas aflições e às vezes até sentado no banco, ouvindo uma palavra, às vezes vem um pensamento da luz que está para ser cortada, da água que venceu, da geladeira que pode estar não tão bonita assim, robusta, ou de um compromisso de um colégio de um filho, ou de um compromisso de uma prestação, ou de um cartão de crédito. São muitas coisas, irmãos. E às vezes você se depara assim, bem, já aconteceu comigo, eu estou ouvindo a palavra, e aí de repente eu não estou ouvindo a palavra, eu estou pensando no algo da segunda. Você está entendendo isso? Diga amém. É muita aflição, é muita coisa. Como eu falei aqui, eu estive essa semana visitando a Simone. Eu estive na semana passada visitando a Simone, aquela que infartou, fui lá no CPM, atrás do Antônio Pedro. Estive lá 2 vezes. Uma eu a visitei com um médico amigo meu, levei lá para ver se a gente consegue resolver o problema dela. E depois eu voltei com esse mesmo médico, mas nem fui lá na enfermaria não. Mas na primeira vez que eu estive com ela, que eu fui visitá-la, eu falei assim, Simone, eu lembro que eu estive na sua casa, quando você me deu café, eu falei que você, falei até aqui para vocês, que você era uma pessoa tão tranquila, até no modo de dar um café,
E ela falou para mim: pastor, eu guardo muita coisa. Guarda onde? Aqui no ombro? Guarda onde? Na costela? Onde é que nós guardamos as coisas? No coração. É por isso que às vezes a gente abre a boca e você não presta atenção. A boca fala porque o coração está cheio. E muitas vezes é preciso falar. E aí quando eu falo, né, quando eu digo é preciso falar, não é que você tem que usar principalmente as coisas ruins que estão para magoar pessoas, não. Estava no meu coração, falo mesmo. Não é isso que eu estou falando. Porque a Bíblia também fala que o que contamina é aquilo que sai. Então cuidado com as coisas que você fala, porque pode abrir uma ferida no coração de outra pessoa. Cuidado com o que o seu coração está cheio. Às vezes as pessoas querem até te ajudar, mas você coloca para fora coisas que ofendem aquela pessoa. E sabe qual é o melhor de Deus na nossa vida? É nós sermos tratados, sermos curados, sermos instrumento para tratar de pessoas. Deus vai curar você, mas Ele quer que você seja um instrumento para curar pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O psicólogo, o terapeuta, né? E nós respeitamos isso. Ele é um profissional do aconselhamento. E às vezes você vê no filme, na novela, um sofá, tanto para um psicólogo quanto para um psiquiatra. Aquilo ali é para o paciente relaxar, né? E isso de verdade tem. Só que alguns chegam no sofá sentado. Sofá sempre tem, irmãos. Sofá sempre tem. Mas existe também o sofá-cama, existe até, né, a cama ali, o sofá-cama. Dependendo do tipo de terapia e dependendo do paciente, não é porque tem que o paciente vai deitar, tem se quiser. Mas o diferencial não é o sofá. O diferencial é que o psicólogo está preparado para ouvir. Conta um pouquinho da sua vida. E você começa a desabafar. Você desabafa com uma pessoa que você não conhece, mas que é um profissional que está ali para te ouvir e para te aconselhar. Mas eu quero dizer para você e para mim que essas terapias são muito louváveis e nós recomendamos. Inclusive psiquiatra também, se for alguma coisa que tem que ter um tratamento medicamentoso, recomendamos também. Agora, o que for espiritual, as coisas espirituais, as coisas divinas, só quem pode tratar é Deus. E é isso que nós estamos tratando esta noite. Eu não estou aqui fazendo terapia com ninguém. Eu estou aqui querendo tratar de coisas espirituais, coisas que o psicólogo não consegue adentrar, que o psiquiatra não consegue adentrar, feridas no coração. Aonde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. O que é tesouro para você? O que você tem valorizado? Agora existe, gente, a gente tem que entender, isso nem está escrito aqui. Eu escrevo muitas coisas, mas nem tudo eu falo, porque eu falo o que Deus manda. Amém? E eu vou falar uma que não está escrita aqui, uma delas. Já falei outras hoje também. Hoje se ouve muito, vocês devem ter ouvido isso. Não leva para o coração, não. Quem já ouviu isso, diga amém. 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 As pessoas falam, né? Ora, não é? E ele levou para o coração. Essa expressão, ela tem fundamentação científica. Quando você leva para o coração, é diferente de você ouvir e não guardar. E existe uma palavra chamada mágoa. Ah, pastor, eu tenho uma mágoa no peito. Mágoa deixa marcas. E imagina você adentrar em algo, um órgão vital,
espiritualmente. Só Deus pode fazer isso. Você está entendendo? Nós estamos falando de feridas aqui que ninguém pode alcançar, só Deus, só o Espírito Santo de Deus que pode limpar, que pode te aliviar. Por isso que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está falando eu. E se Jesus falou que Ele que alivia, glória a Deus, Senhor. Ele que alivia. Louvado seja o teu nome. Porque um coração alegre formoseia todo o rosto. Abra tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 17, versículo 22. Quantos estão gostando dessa palavra? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou até ler o 21 também com vocês, tá? 22 é o chave. Provérbios 17, 21 diz assim: o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Como é que está fulano de tal? Abatido. Poxa, estive conversando com ele, com ela, tá? Fulano está tão abatido, está tão abatida. Isso é espiritual. Fulano está tão oprimido. Isso é espiritual. Por isso que um coração alegre formoseia todo o rosto. Nós estamos falando de alma. Alma que tem que ser curada. Alma que tem que ser tratada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente. Semana que vem eu vou falar sobre o corpo, alma e espírito e vou explicar literalmente o corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? O pastor tem estudado bastante sobre isso e eu quero louvar a Deus porque eu estou sendo um instrumento para tratar de pessoas. Mas esse instrumento aqui está sendo tratado. Amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus, Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. E eu quero fechar essa pregação com uma coisa chamada acusação. A Bíblia diz que o Senhor jogou o que? No mar do esquecimento. Só que o seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu filho, teu irmão, teu chefe, fica te lembrando disso. Você não tem que carregar um peso que você não tem que mais, que você já pagou o preço, você já passou. E às vezes nós cometemos este erro, e eu falei hoje de manhã, existem feridas que tem que virar a chave, já está curado. Porque existe ferida com casca e ferida com cicatriz. O que está com casca, mexeu naquela casca ali, ela vai sangrar, ela vai doer. Agora, o que está cicatrizado, se você está seguro disso, você pode falar a hora que quiser, porque está cicatrizado. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Mas a ferida que está só com uma casca, você não tem que revisitar. E não tem que abrir para que ninguém venha revisitar. Ela está tratada, mas ela está com casca. É um tipo de ferida. Ela existe. Ela está com casca. Tem pessoas que Deus trata da ferida, mas a ferida com casca, a pessoa quer revisitar.
quer conviver. Irmãos, grava o que eu vou falar para vocês, porque eu aprendi com os outros. Eu aprendi vendo alguém pregar. E isso trouxe para mim um clarão muito grande, e isso meu coração recebeu bem. Eu quero que os irmãos recebam se quiserem receber. Eu ouvi um dia uma pessoa falar, e tem muitos anos, e isso serviu para mim. Perdoar não quer dizer caminhar juntos. É verdade, Jesus. Existem pessoas que a gente perdoa que dá até para continuar a caminhada. Mas existem pessoas que a gente perdoa e tem que virar a chave. Mas meu irmão, eu quero... Não, você está perdoado, mas nós não vamos caminhar juntos. É verdade, Jesus. Existem alianças erradas que você pode ter feito. E através dessas alianças, você foi ferido ou feriu. Resolveu, tratou. Mas vem cá, irmão, não quero aliança contigo. Mas tem algum problema? Não, está perdoado. Mas eu não vou caminhar contigo. Ah, fulano perdoou. Tem que caminhar? Também não estou sendo taxativo que você perdoa, mas ó, que abre... não é isso. Você tem que saber com quem que você pode continuar caminhando e com quem você não precisa mais caminhar. Existem pessoas que eu já perdoei, estou curado, irmãos, curado, não é casca não, é cicatriz mesmo, estou curado, tranquilo, mas eu não quero caminhar mais. Vira a chave. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria que as pessoas da nave da igreja ficassem juntas aonde estão. Elas já estão juntas, que o apóstolo fique junto ali com o irmão, alguém fique junto com o Marcelo, o Zé daqui a pouco está de volta. Só para que ninguém fique solto, só a mídia e o pregador e o ministro. Aleluia. Sabe por que eu pedi isso, irmãos? Para ficarem juntos? Porque a Bíblia diz assim, não é bom que o homem ande só. E nesse ponto aqui eu quero profetizar que a igreja vai um ajudar o outro. Porque nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes. Nós somos uma família. Ao contrário do que eu disse aqui, tem pessoas que a gente não pode caminhar, aqui nós podemos caminhar, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? E aí eu quero, nessa noite, orar ao Senhor.